Olá! Hoje abordaremos o panteísmo à luz das questões 14, 15 e 16 do Livro dos Espíritos. É comum nos questionarmos sobre a nossa origem, o porquê da nossa dor e qual o nosso destino. E para responder a esses questionamentos, o ser humano estabelece pensamentos e até estruturas doutrinárias para esclarecer e até mesmo estabelecer uma linha de consolos nos momentos de angústia. Dentre as doutrinas elaboradas como alternativa para o ser humano, temos a panteísta. Em busca do conceito de panteísmo, encontramos a seguinte definição da professora Leslie Levene em sua obra Penso, Logo Existo. Tudo o que você precisa saber sobre filosofia. Afirma a autora: Deus coincide com o universo, e o universo é uma manifestação de Deus, o que faz com que Deus e a natureza sejam uma coisa só. Neste sentido, podemos dizer que tudo é Deus. Entretanto, nesta visão, o efeito e a causa se confundem e são reduzidos um ao outro. Ora, nesta confusão entre causa e efeito, Deus deixaria de existir, porque não poderia ser uma coisa e outra ao mesmo tempo. E na questão 14 do Livro dos Espíritos, encontramos a seguinte afirmação: Deus existe, não podeis duvidar, e isso é o essencial. Acreditai no que vos digo e não queirais ir além. Não vos percais num labirinto de onde não poderias sair. Algumas pessoas contrárias à doutrina espírita, e apenas lendo isoladamente essa resposta da questão 14, afirmam ser uma imposição dogmática. Mas o contexto de que Deus existe e não podemos duvidar não é uma questão dogmática, e sim se baseia no axioma de que não há efeito sem causa. A existência de Deus se confirma, por exemplo, quando observamos o mundo ao nosso redor. Vemos a existência de coisas e eventos que não são obras humanas. Então, utilizando o questionamento com base na evidência de que não há efeito sem causa, identificamos a existência de uma causa, e que pelo efeito atribuímos a esta causa uma suprema inteligência e também uma condição primária. E nisto definimos que é Deus. E quanto a perdermos num labirinto de onde não poderia sair, significa que em nosso estágio de desenvolvimento moral e intelectual temos limites, e tais limites, caracterizados por certa influência da matéria sobre o espírito, nos traz uma relativa liberdade e que nos conduz a respostas de um ponto de vista ainda muito estreito. Mas aquilo que já somos capazes de responder, devemos nos aprofundar. Por exemplo, nas questões relacionadas a Deus. Não sabemos tudo o que Ele é, mas sabemos aquilo que Ele não pode ser. Por exemplo, se Deus fosse confundido com a matéria, estaria Ele sujeito a transformações. E Deus perderia um atributo, que é a imutabilidade. Porque se Deus estivesse sujeito a transformações, perceberíamos que as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Outro entrave no pensamento panteísta é a questão da ausência da nossa individualidade. Surgimos pelo nascimento de um todo universal, e na morte retornamos à massa comum desse todo. Como consequência da falta da individualidade, o ser é como se não existisse. As consequências morais do panteísmo, como bem asseverou Kardec, são exatamente as mesmas
que as da doutrina materialista, onde os valores morais estão resumidos ao poder temporal da lei humana. E ficam outras questões. Para que o esforço de uma vida de angústias e sofrimentos, se ao final deixaremos de existir como ser? A que falar das lutas cotidianas na busca de valores éticos para mantermos uma boa convivência entre nós, se tudo se voltará ao todo? Como será esse todo? Enfim, Kardec ilustrou bem a independência da inteligência suprema do universo de sua obra, com a definição: a inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que a concebeu e executou. Pensemos nisso. Bem, aqui procuramos apenas pincelar considerações sobre o tema e sem fechar questão, pois o aprofundamento do assunto dependerá da nossa vontade perseverante na busca de conhecimento. Até a próxima.